Caríssimos irmãos, a mensagem do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos faz refletir. Nós somos cidadãos de dois mundos, porque carregamos em nós uma dupla realidade. Nós somos corpo e alma, pertencemos a esta terra, mas não temos destino fixo nesta terra. Nós somos cidadãos do céu. A terra é passageira, o céu é o ponto final da nossa caminhada. É por isso que não podemos nos apegar a nada neste mundo, nem podemos colocar o nosso coração nos bens transitórios, nos bens passageiros desta terra. Quanta gente gasta metade da vida para juntar dinheiro, gasta outra metade da vida para cuidar desse dinheiro, e nem sobra tempo para desfrutar daquilo que ajuntou. Jesus no Evangelho está aí a nos dizer: é louco aquele que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para Deus. O que nos faz realmente ricos diante de Deus são as boas obras que nós praticamos, pois a palavra de Deus nos diz que a única coisa que nos acompanha além das fronteiras da morte são as boas obras que nós praticamos. A Bíblia Sagrada nos diz: as suas obras o seguem. À luz da palavra de Deus ouvida agora, nós somos advertidos para nunca perdermos de vista a eternidade. Não temos aqui morada permanente. Nós somos um povo essencialmente peregrino, caminhante, em busca da pátria definitiva. E é por isso que nós não podemos perder de vista a nossa eternidade. Nós somos impulsionados para caminhar olhando sempre para o alto. A primeira proclamação da palavra de Deus aí dizia: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E nós ouvimos o apóstolo Paulo na segunda proclamação advertindo-nos que aspiremos às coisas celestes e não às coisas terrestres, que nós busquemos as coisas do alto e não as coisas da terra. E é isso precisamente o que a igreja em cada missa nos recorda quando nos convida: corações ao alto, para a eternidade, para Deus e para o céu. Olhar para o alto significa encontrar estímulo para os nossos trabalhos. Olhar para o alto significa encontrar sentido para a nossa vida. Olhar para o alto é não perder de rumo a nossa finalidade última. Mas a palavra de Deus que nós ouvimos também nos traz uma outra mensagem. E a mensagem é que nós não podemos pôr em risco a nossa eternidade. Nós podemos correr, e corremos mesmo, muitos riscos na nossa vida. Podemos pôr em risco o nosso dinheiro jogando nos negócios. Podemos pôr em risco a nossa saúde nos remédios e tratamentos. Podemos pôr em risco as nossas amizades na convivência humana, mas não podemos pôr em risco a nossa eternidade, a nossa salvação. Jesus nos pergunta no Evangelho: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier a perder a sua própria alma? Nós não podemos pôr em risco a nossa eternidade. O povo diz, e com muita sabedoria: com Deus não se brinca. Mas não se brinca também com a eternidade, não se brinca também com a salvação.
porque a eternidade é Deus e a salvação é a posse de Deus. Mas à luz da palavra de Deus hoje, nós somos chamados também a trabalhar na construção do nosso céu já aqui e agora. O céu não se improvisa, a eternidade não é fabricada na última hora. A vida nos é dada para nós construirmos a nossa eternidade. Por isso tudo tem valor na nossa vida. Abraçar os nossos trabalhos com muito amor, aceitar os sofrimentos da nossa vida com verdadeiro espírito de fé, enfrentar as nossas decepções como amadurecimento na nossa vida cristã. E quanta outra coisa na nossa vida se constitui em material à nossa disposição para construirmos a nossa eternidade, uma eternidade feliz. Meus irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus chama de louco aquele que acumula tesouros para si, mas não é rico para Deus. Mas nós não nos deixamos impressionar por essa advertência de Jesus. E na verdade nós procuramos ser ricos para a vida presente, acumular tesouros para a nossa vida neste mundo. E é por isso que nós vemos essa grande procura do ter. Todo mundo procura ter e ter sempre mais, e pouca gente procura ser. E o que vale diante de Deus não é ter, o que vale diante de Deus é ser. Deus não nos perguntará o que nós temos, o que tivemos, mas Deus nos perguntará o que nós somos, o que nós fomos. Diante de Deus não é o ter que vale, diante de Deus é o ser que tem valor. Seremos avaliados diante de Deus não pelo que nós tivemos, mas pelo que nós fomos aqui na terra, nos dias da nossa peregrinação terrena. E como a humanidade vai atrás do ter e do acumular e do ganhar, nós vemos, por exemplo, como o Brasil se transformou no imenso cassino onde se joga de todas as maneiras. É a fome do ouro dentro da jogatina, é a cena e a supercena, é a loteca, loterias, o tradicional e antigo jogo do bicho, é a jogatina desenfreadas. E o que está no fundo dessa jogatina? O desejo de ter, o desejo de ganhar, o desejo de possuir e possuir sempre mais. E é oferecida a essa ansiedade de ter a facilidade que tivemos agora de jogar pelos telefones. Verdadeiras fortunas o povo esteve despejando pelo telefone, nas emissoras de televisão, fortunas incalculáveis. E um povo que joga é um povo que se faz pobre, porque são poucos os que ganham e é uma multidão imensa que se despoja, que joga, que desperdiça. Nós sabemos, meus irmãos, que a fome do corpo é terrível, pois ela destrói o corpo, mas muito mais terrível é a fome do ouro, porque ela corrói a própria alma. E vem Jesus a nos dizer: é louco aquele que acumula tesouros para si e não procura ser rico para Deus. E o que significa ser rico para Deus? Ser rico para Deus significa não se deixar escravizar pela ganância e conservar-se livre dos apegos desordenados às coisas passageiras da terra. Ser
rico diante de Deus é abrir-se às precisões do próximo, do necessitado, na caridade, na fraternidade e no amor. Ser rico para Deus significa sair de si mesmo, vencendo o próprio egoísmo e caminhando na direção da partilha. Ser rico para Deus significa apresentar-se um dia diante de Deus com as mãos, quem sabe sujas, pelo pecado que marca a vida de cada um de nós, mas com as mãos cheias, cheias das boas obras, da virtude, da bondade, da misericórdia, do amor, as mãos cheias das boas obras. As suas obras o seguem, e as mãos cheias das boas obras é que falarão por nós diante de Deus, serão a verdadeira riqueza diante dos olhos de Deus. Na medida em que conseguirmos praticar a caridade, partir para a partilha com os nossos irmãos, nós estaremos começando a ser ricos aos olhos de Deus.